Queridos, o mundo precisa da igreja. O mundo precisa da igreja. Nós acabamos de passar aí por um período eleitoral, período de eleições, semana passada terminou, né? Quer dizer, não terminou ainda, parece que a coisa continua. Parece que a coisa continua, né? E nesse período eleitoral, nós ouvimos muitas notícias, né? De briga, confusão, familiares, amigos rompendo por causa da dinâmica eleitoral. E não foi diferente, lamentavelmente, não foi diferente no ambiente da igreja, né? Irmãos brigando com irmãos, porque um era A, outro era B, um era Lula, outro era Bolsonaro, e por aí afora, né? Mas a Bíblia, ela diz que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Foi assim que Jesus se dirigiu aos seus discípulos: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. A Bíblia diz que nós precisamos ser as cartas vivas, as cartas vivas para aqueles que dificilmente tomarão a Bíblia, as Escrituras Sagradas diante dos seus olhos, aqueles que dificilmente um dia ouvirão uma pregação, entrarão numa igreja para ouvir uma mensagem. Tem gente que é assim, eu não sei se você, talvez aqui entre nós tenha alguém que tenha sido assim, né? Talvez você esteja entre aqueles que no passado diziam assim: eu não quero ser crente, nunca vou entrar numa igreja, não gosto de crente, né? E você está aqui hoje, né? Você está aqui. Assim como você tem gente que ainda é assim, né? Que tem dificuldade. Essas pessoas, talvez você tenha sido influenciado por alguém, talvez alguém que já era um discípulo de Cristo, serviu como referência para você e foi quebrando essas barreiras, diminuindo essa dificuldade, para que você chegasse até aqui. Aí fora tem muitas pessoas que ainda são assim, e elas dificilmente vão entrar numa igreja para ouvir uma pregação, como você está fazendo hoje. Elas dificilmente vão tomar diante dos seus olhos a Bíblia, como você tem o hábito de fazer. E para essas pessoas nós precisamos ser as cartas vivas. Eles precisam olhar para a nossa vida e ler a mensagem de Cristo. Nós, a palavra de Deus, nós pregamos tempos atrás aqui sobre isso, nós somos o bom perfume de Cristo, e nós precisamos exalar essa fragrância agradável, que é o aroma de Cristo, que é o perfume de Cristo, nas nossas relações, e assim manifestar a graça salvadora, redentora. Não é algo fácil, mas essa é a nossa incumbência, essa é a nossa missão: sermos sal da terra, luz do mundo, cartas vivas, perfume, bom perfume de Cristo. Esse é um chamado de Deus para nós como igreja. Qual é o cheiro que as pessoas sentem quando se aproximam de você? O que é que elas exalam? Você sabe que tem gente que é tóxica, né? Isso está na moda hoje, a gente ouve aí, vê, né, lê. Relações tóxicas, já ouviu falar? Relacionamentos tóxicos, pessoas tóxicas. O que é isso? É aquela pessoa que chegar perto dela não é muito agradável. Qual é o aroma que as pessoas sentem quando se aproximam de você? O que elas exalam? É o perfume de Cristo? Ou é a nossa carnalidade? Porque carne, querido, eu tenho uma tia, ela é muito engraçada, a tia Salete. Ela costuma dizer assim, né? Ah, fulano se acha melhor, fica 3 dias sem tomar banho para ver se é melhor do que eu. Ela é muito engraçada. E ela fala assim: carne fede, irmão. Quando as pessoas elas se aproximam de nós, o que é que elas sentem? A nossa carnalidade, ou elas conseguem sentir o cheiro de Jesus? Porque não somos nós que vamos mudar a vida de ninguém, é Cristo. Cristo em nós. Não é a minha vida que vai mudar a vida de ninguém, mas é a vida dele. E já não sou mais eu quem vive, ele vive em mim. Não
a sua vida que vai mudar a vida de alguém, mas é Cristo vivendo em você, e Ele já vive em você. Então nós precisamos exalar esse aroma agradável, esse bom perfume, e darmos esse testemunho para ajudarmos as pessoas no processo do encontro delas com Jesus. Nós falamos bastante aqui, nas últimas pregações eu venho extensivamente falando sobre isso, sobre Atos 10, a experiência de Cornélio, e quanto mais eu leio, mais eu aprendo, e mais preso eu fico no texto de Atos 10, que mostra um homem que exalava esse bom perfume. Cornélio era um homem que era uma carta viva. Cornélio foi sal nas suas relações. Qual é a função do sal, querido? Você já ouviu, certamente você já ouviu algo sobre isso. O sal tem a função de preservar. O mundo está apodrecendo. O mundo está apodrecendo. O mundo não cheira bem. E Jesus diz que nós somos o antídoto, nós somos a resposta como igreja, para superar, para apresentar solução para essas questões que o mundo está vivendo. O mundo, na verdade, o problema do mundo não é o mundo. O problema do mundo é a falta da igreja. Porque se o mundo está apodrecendo, e o sal tem a função de preservar, o que é que está faltando no mundo? Sal. Se o mundo está em trevas e não consegue se libertar das trevas, e nós somos a luz, e a luz derrota as trevas, o que é que está faltando no mundo? Luz. Você percebe a importância da igreja para o mundo? O mundo precisa da igreja, porque somos nós o corpo de Cristo. Somos nós. A solução é Cristo, mas Ele decidiu se mostrar, se revelar através dos seus. E essa é a nossa missão. Cornélio foi esse homem. Ele conseguiu ser sal nas suas relações. Ele era bom perfume. As pessoas que se relacionavam com ele percebiam a fragrância de Cristo. O texto de Atos 10 diz que Cornélio era um homem temente a Deus e piedoso, um homem que orava incessantemente e dava esmolas constantemente, um homem que encontrou o caminho do secreto e tinha uma relação profunda, genuína, verdadeira com Deus, mas essa relação não ficava presa no seu quarto. Quando ele saía do seu tempo pessoal de oração, ele exalava, ele derramava daquilo que ele tinha recebido de Deus nas suas relações, orava incessantemente, tinha comunhão com o Pai, mas era um homem piedoso nas suas relações, abençoava as pessoas, era referência para as pessoas. E foi o que aconteceu também na amizade entre Filipe e Natanael, o texto que nós lemos aqui nos últimos cultos. Semana passada nós demos um intervalo, a pastora Carla ministrou de manhã falando sobre as bases da reforma protestante que nós celebramos na última segunda-feira. Então eu vinha ministrando, dei uma pausa para nós falarmos sobre as 5 solas, e hoje eu quero concluir essa mensagem. João 1, capítulo 43, que conta que foi isso que aconteceu na relação de amizade entre Filipe e Natanael. Filipe foi sal na vida de Natanael, Filipe foi perfume às narinas, foi perfume de Cristo às narinas de Natanael. Filipe foi luz na vida de Natanael. Filipe, a vida de Filipe ajudou Natanael a ter a sua experiência com Deus. João 1, capítulo 43, aí a gente pula o 44, vai para 45 em diante.
Jesus decidiu partir para a Galileia. Quero chamar a sua atenção já para a primeira expressão aqui. Quem decidiu foi Jesus. Ele decidiu ir para a Galileia. Quando encontrou Filipe e disse-lhe: siga-me. Versículo 45. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? E Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus disse: você crê, porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Pai, mais uma vez nós oramos, colocando nossas vidas diante do Senhor. Que a ministração dessa palavra, Pai, possa nessa noite cumprir em cada um de nós e em nós como igreja o propósito para qual está sendo compartilhado. Que essa palavra penetre no mais íntimo do nosso ser, que ela tome o mais profundo da nossa alma, sentimentos, da nossa mente, entendimento, pensamentos, para que possamos produzir, gerar aquilo que o Senhor quer gerar em nós, através do compartilhar dessa palavra, em nome de Jesus. Queridos, nós temos a missão, como discípulos de Jesus, de evangelizar. Mas o que é evangelizar? Evangelizar é você compartilhar com outra pessoa o lugar que você está em Deus, quem Deus é para você. Isso é evangelizar. Quando você compartilha com alguém o lugar aonde você está em Deus, quem Deus é na sua vida, quem você é em Deus, você está evangelizando. É muito mais do que você levar uma informação teológica, bíblica, doutrinária, é muito mais do que isso. Não precisa ler, porque nós teríamos que ler os 2 capítulos inteiros. Depois, se você quiser, você pode. Na verdade, acho que você deve fazer isso. Mas Efésios capítulo 1 e capítulo 2, a carta de Paulo à igreja de Éfeso, os 2 primeiros capítulos, resumidamente, eles dizem o seguinte: que nós somos a igreja, corpo, plenitude de Cristo. Nós somos a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e em qualquer circunstância, e que nós estamos assentados em Cristo, nas regiões celestiais, que Deus o ressuscitou e o colocou nesse lugar de honra, nesse trono de poder, de governo, e nós estamos lá, assentados nele, nas regiões celestiais. É isso que resumidamente Efésios diz, que nós estamos nos lugares, nas regiões celestiais, em Cristo. E esses ambientes, talvez você já tenha ouvido falar, do primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, quarto céu. As regiões celestiais, elas são formadas por ambientes. Talvez você já tenha ouvido mensagens, alguma menção sobre aquela parábola, por exemplo, de Jesus, quando Jesus conta aquela parábola, que um determinado homem, num certo dia, morre, e ele vai para um ambiente, e lá nesse ambiente ele está no seio de Abraão. Um outro homem morre no mesmo dia,
e ele vai para um outro ambiente. Desse outro ambiente ele vê aquele que está no seio de Abraão, só que nesse ambiente onde ele está é um ambiente de angústia, de dor, de tristeza. São os ambientes diferentes nas regiões celestiais. Há uma movimentação nas regiões celestiais. Talvez você já tenha ouvido falar daquela experiência lá de Daniel, relatada no livro de Daniel, quando Daniel está orando numa campanha, num jejum pessoal de 21 dias, e demora para chegar a resposta, e quando chega a resposta, o anjo diz a ele: eu já era para ter vindo, mas num determinado ponto da região celestial eu fui resistido, eu tive que batalhar com demônios, com anjos opositores, e por isso eu me atrasei. As regiões celestiais, elas têm uma movimentação, e a Bíblia diz em Efésios que nós estamos em Cristo nas regiões celestiais. E nós, na medida em que nós vamos nos movendo aqui na terra, nós também influenciamos ou somos influenciados por essas regiões celestiais. É por isso que num dia você está aleluiado, e no outro dia você está desanimado. A cada etapa das nossas vidas, nós vamos nos desenvolvendo e crescendo, ou não, nessas regiões celestiais. As nossas posturas, as nossas escolhas aqui, afetam o lugar que nós acessamos lá, e o lugar que nós acessamos lá, devolvem para nós reflexo aqui novamente. Você ouviu a oração, quando Jesus diz aos seus discípulos, que o que você ligar na terra, será ligado no céu, o que for ligado no céu, será ligado na terra. É um bate e volta. Você, por exemplo, você está em Cristo. Quem aqui está em Cristo? Então você está nas regiões celestiais. Mas como é que eu estou aqui se eu estou lá? Que negócio que é esse? Como é que é? Mas você está. É o que a Bíblia diz espiritualmente. Nós estamos aqui cadavericamente, nós estamos aqui. O meu cadáver está aqui. É porque isso aqui um dia vai virar cadáver, irmão. Bonito sim, mas vai virar cadáver. Mas espiritualmente agora, eu estou em Cristo nas regiões celestiais. E à medida que a gente vai se comportando, tendo a dinâmica da nossa vida espiritual ou religiosa aqui, a nossa vida espiritual ela vai se desenvolvendo ou não. Nós vamos acessando novos níveis ou não. Um exemplo. Contei aqui hoje de manhã, eu trabalho muito com pastores. Semana passada nós estávamos, né, Cleverson? Estávamos num renovo de pastores, o Cleverson é pastor ali no Dirituba, faz parte do meu grupo de renovo de pastores, e nós estávamos lá em 8 pastores ali, na Areia Branca, em Mandirituba. E foi um tempo muito precioso, né, Cleverson? Foi muito bom, né? Nós nem pudemos ficar lá até domingo de manhã, porque como tinha eleição, a gente teve que voltar no sábado à noite. Mas aí no sábado à noite, um dos pastores que tinha ido pela primeira vez, foi a primeira vez que ele foi, ele veio se despedir de mim, dar um abraço, e ele disse assim: Márcio, obrigado, muito obrigado, a primeira vez que eu venho aqui, mas parece que a gente já se conhece há tanto tempo, nós passamos um sábado inteiro juntos. Ele falou assim: cara, parece que a gente já está, sabe o que é isso? É quando você encontra alguém que está no mesmo nível espiritual que você, buscando as mesmas coisas que você. Talvez você já tenha tido essa experiência. A piazada aí, né, atualmente usam nessas dinâmicas de redes sociais, né, quando você encontra com alguém e dá match. Não tem nada a ver com isso, tá? É outra coisa. É outra coisa. Mas quando você encontra com alguém, você diz: cara, que negócio é esse? Sabe, parece que a gente já dá liga, encaixa, flui. É porque você está encontrando alguém que está no mesmo ambiente espiritual que você. E o contrário também é verdadeiro. Quando você encontra alguém, então, não sei porquê, porque ela está numa outra sintonia. Numa outra sintonia. .
Nós estamos em Cristo nas regiões celestiais. O primeiro passo, o primeiro desafio é entrarmos, é acessarmos as regiões celestiais. E isso quem faz por nós é Cristo, porque é Ele que vem até nós. Querido, preste atenção, é sempre Ele que toma a iniciativa. É sempre Ele. Por isso eu frisei quando eu li, Jesus decidiu ir para a Galileia. E você vai entender logo logo a importância da decisão que Jesus tomou. E a consequência dessa escolha de Jesus. É sempre Ele que decide tomar atitude, é Ele que vem, antes mesmo de nós irmos até Ele. Ele já está de olho em nós, Ele já está cuidando da gente. Foi isso que aconteceu aqui com Natanael. Jesus está dizendo, eu já estava de olho em você, Natanael, antes de você chegar aqui. Eu já estava cuidando de você. Eu já tinha te escolhido antes de você decidir vir até mim. Eu já estava de olho em ti. O primeiro passo é acessar, é entrar nesse ambiente das esferas celestiais, das regiões celestiais em Cristo. E quem nos leva a esse ambiente é Ele. A gente não chega lá porque a gente é bonzinho, porque a gente é perfeitinho. É Ele que nos leva. É a graça dEle, não é por mérito nosso. Mas aí depois que a gente acessa esse lugar, sabe qual é o próximo passo, ou o próximo desafio? É levar outras pessoas para esse mesmo ambiente. Porque se nós conseguimos levar outras pessoas para esse mesmo ambiente, a nossa relação com essas pessoas vai fluir. Nós estaremos na mesma sintonia. Vai facilitar a nossa relação. Uma experiência compartilhada aumenta a graça de Deus em você. Uma experiência compartilhada aumenta a graça de Deus em você. Por exemplo, você também deve ter ouvido já essa história, que certo dia Jesus estava pregando para uma multidão. Quando chegou no final da pregação, as pessoas precisavam ir embora, e eles tinham que dar alimento para aquelas pessoas. E aí ficou aquela conversa, o que a gente faz, como é que a gente faz? Que alguém disse, tem alguém aí que tem 2 peixes e 5 pães. E essa pessoa compartilhou o que tinha. E como resultado daquilo, uma multidão de milhares de pessoas foi sustentada. Quando você compartilha o que quer que você tenha, aqui, em Deus, quando você compartilha o que quer seja que você tenha, isso multiplica, aumenta. Deus nunca vai ficar devendo nada a ninguém. Foi o que Cornélio experimentou. Quando você lê Atos 10, você percebe que Cornélio, quando ele ouve a voz do anjo e obedece a direção que o anjo está dando a ele, e ele abre a sua casa, manda buscar Pedro para vir até a sua casa. Ele abre a sua casa para as pessoas com quem ele se relacionava. Aquilo que Cornélio experimentava sozinho no seu quarto de oração, e aquela experiência que Cornélio teve com o anjo. Imagine você orando e um anjo aparece e fala com você. Cornélio teve essa experiência, mas a experiência de Cornélio não podia ficar restrita a ele. Deus não queria que ficasse limitada a Cornélio. Por isso o anjo aparece e diz, vai chamar Pedro, manda buscar Pedro. À medida que Cornélio ouve e se submete e decide compartilhar aquilo que ele está recebendo de Deus, quando você vai ler Atos, a história do capítulo 10 de Atos termina com a casa de Cornélio cheia de gente tendo experiências com Deus. Mas e se Cornélio tivesse guardado só para ele? Nossa, olha a experiência que eu tive. Olha, aquele culto foi demais. Aquela foi muito, nossa, foi. Mas se você guarda só para você,
vai ficar limitada a experiência, isso não vai multiplicar. Agora, quando você se abre à possibilidade de compartilhar com outros aquilo que você está recebendo de Deus, isso multiplica. Uma experiência compartilhada multiplica a porção da graça em você. Em você. Eu tenho dito aqui algumas vezes e vou dizer de novo. Eu tenho 30 anos de conversão, 21 anos de ministério, caminhando para 21 anos de ministério. Querido, eu não sei como é que você aguenta ficar, você é mais crente do que eu. Tem uns aqui que estão me ouvindo 20 anos pregar. Eu não me aguentaria, eu já tinha me desviado. Eu já tinha me desviado de mim mesmo. É muito cansativo você ficar só ali sentadinho, domingo após domingo, ouvindo, e não se abrir para ter experiências em Deus. Num culto é legal, no outro também, no terceiro já não é mais tão empolgante, e no quarto, no quinto, tudo de novo, a mesma coisa. Cornélio experimentou um nível maior da graça, quando ele abriu a sua casa, quando ele se conectou com Pedro, quando ele decide buscar a Pedro, obedece à voz do anjo e manda buscar a Pedro. E na medida que ele se conecta com Pedro, pessoas que não tinham nada a ver com a história, são agraciadas também, tem uma experiência com Deus. Filipe teve uma experiência com Jesus. Olha o que o texto diz: Jesus decidiu ir para a Galileia. Jesus está indo para a Galileia. Num determinado trecho ele vê Filipe, e ele diz: venha, siga-me. E Filipe então deixa e vai atrás de Jesus. Mas Filipe tinha um amigo chamado Natanael, e ele sabia que Natanael buscava, tinha os mesmos interesses que ele. E o que ele faz? Num determinado momento ele deixa Jesus ali, corre até Natanael e diz: encontramos aquele, ele é de Nazaré, e é filho do Zé. Essa é a informação. Como nós lemos no texto, a resposta de Natanael, ela não é muito empolgante. Ele recebe uma informação: encontramos, eu encontrei aquele. Sabe quem ele é? Ele é de Nazaré, e ele é filho do Zé. Natanael olha e diz assim: filho do Zé? De Nazaré? Grande coisa. Aí o que Filipe diz para ele? Vem e vê. Venha experimentar o que eu estou experimentando. Tiago capítulo 4 mostra o segredo para aqueles que querem mais de Deus. Sabe qual é o segredo para aqueles que querem mais de Deus? Tiago 4:8 diz assim: aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Ou seja, você quer mais de Deus? Vai perto dEle. Quanto mais perto você for, mais perto você estará. E quanto mais perto você estiver, mais você experimentará. Então, o que Filipe faz? Diz: venha, eu vou te levar para mais perto dele. E quando Natanael está vindo, e se aproximando, se achegando a Deus, Jesus olha para ele e diz assim: eis aí, alguém em quem não há falsidade. Tem uma versão, a Almeida diz assim: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo.
ele levanta a bola de Natanael, né? E Natanael olha e diz: como é que ele sabe que eu sou tão bom assim? Como é que ele sabe que eu sou um crente bom assim? E aí Natanael diz: de onde você me conhece? De onde eu te conheço? De onde você me conhece? Deus conhece você. Ele não apenas está com os olhos sobre você, Ele conhece você. E Jesus diz: antes de você vir, antes mesmo de Filipe ir até você, antes de Filipe sentir aquela coisinha dentro dele, do Espírito, dizendo: vai buscar Natanael, eu já estava de olho em você, eu já tinha visto você, e antes de você chegar aqui, eu conheço você. E aí Natanael olha para ele e diz: mestre, tu és o Messias, mestre, tu és o Filho de Deus, mestre, tu és o Rei de Israel. E sabe por que ele teve essa revelação? Porque ele se achegou a Deus. Sabe por que é que Cornélio teve uma experiência com o anjo dentro do seu quarto? Porque ele se achegou a Deus. Sabe por que é que o anjo disse: Deus vê você, Deus vê as suas esmolas? Sabe por quê? Porque você busca estar perto dele. O convite é: vem, irmão. O convite de Deus para você hoje é: vem para essa região, em Cristo, se aproxima mais, rompe com essa vida religiosa, rompe com esse entendimento que te limita, que vida em Deus é isso, tem mais, tem mais. Filipe convida Natanael para o lugar da experiência dele. E quando ele leva Natanael a esse lugar, agora Natanael tem a sua própria experiência. E como eu disse aqui dias atrás, Natanael, ele se prostra no primeiro encontro e faz a declaração que Pedro ia dizer 2 anos depois. 2 anos, Pedro precisou caminhar com Jesus, mais de 2 anos, para dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Natanael, no primeiro encontro, diz: você é o Rei de Israel, você é o Messias. Querido, deixa eu dizer algo que eu disse de manhã, vou dizer aqui agora de novo. Eu estou há 30 anos convertido, eu estou envolvido com o ministério há mais de 20, já tive muitas experiências. Você pode ter uma experiência maior do que a minha no seu primeiro encontro. Você não precisa de 20 anos para ter uma experiência com Deus, não precisa. O que você precisa é se aproximar dEle, é buscá-lo, é se entregar a essa relação. A experiência de Natanael foi maior do que a experiência de Filipe, mas Filipe também vive a experiência que Natanael viveu. Eu fico imaginando Filipe olhando para Natanael, dizendo: cara, da onde que você tirou isso? É isso mesmo. Na última mensagem eu disse aos irmãos que estavam aqui, e eu estou vendo umas carinhas que eu sei que estavam aqui aquela noite,
2, 3 semanas atrás, que eu ia falar sobre a experiência da mulher samaritana. E para a gente ganhar tempo, porque a gente teria que ler o capítulo todo de João 4. Mas depois você também pode ir lá, deve ir lá e ler todo o trecho bíblico. É um capítulo inteiro. E quando você vai ler João capítulo 4, também usa a mesma expressão aqui, que nós acabamos de ler. Diz que Jesus decidiu, escolheu ir para um determinado lugar. E quando ele decide, quando ele escolhe, quando ele toma essa decisão, ele precisava passar pela Samaria. E ele tinha duas opções: ou ele dava uma volta maior para ir aonde ele queria ir, ou ele cruzava pela Samaria. E havia uma rixa entre judeus e samaritanos, uma disputa religiosa, cultural. Eles não se davam, coisa de bolsonarista e lulista, sabe? Não se davam. Samaritanos e judeus era que nem bolsonarista e lulista. Não quero papo com esses caras. E Jesus precisava passar por ali, e na verdade ele decide, ele escolhe passar por ali. E o texto de João diz que depois dele tomar essa decisão, eles estão indo, e em torno do meio-dia eles param no poço de Jacó, para tomar água. Era um poço na beira do caminho que ficava um pouquinho retirado da vila dos samaritanos. E ele pede para os discípulos que entrem na vila para comprar comida. Os discípulos vão, ele fica sozinho, e ele está ali, e chega uma mulher. E quando essa mulher chega, vai uma outra informação aqui para você, né? A mulher samaritana, quando você quiser xingar alguma irmã, você diz assim: ô, sua samaritana. É um xingamento gospel. Talvez não vai entender, mas é um baita do xingamento. E você nem precisa usar esses palavrão que tem por aí. E chega essa mulher samaritana, e Jesus está sentado. E aí ela começa a tirar água com o balde dela, e Jesus inicia uma conversa, e ele olha para ela e diz assim: mulher, você pode me dar um pouco d'água? E a resposta da mulher é a seguinte: como tu, sendo homem, judeu, pede a mim, mulher samaritana, que te dê água? Não tem balde para tirar? Mais ou menos assim a conversa. É interessante, porque quando a mulher chega, e Jesus já a conhecia, Jesus decide passar por aquele caminho, porque ele já quer ter um encontro com aquela mulher. Ele já conhecia aquela mulher, e no decorrer da história se percebe claramente isso, que ele já sabia quem ela era, o tipo de vida que ela tinha. Então quando ele decide, quando ele escolhe passar por aquele caminho, assim como quando ele decidiu ir para a Galileia, ele já sabia que se encontraria com Natanael. É sempre ele quem toma a atitude, é ele quem toma a iniciativa. Você não está aqui hoje porque você quis. Na verdade, você está aqui hoje porque ele está de olho em você, conhece você, sabe de você e quer se relacionar com você. Antes de você querer. Antes de você querer. Os meios pelos quais você chegou até aqui foram apenas meios que ele usou para que você estivesse aqui. Mas era exatamente aqui, agora, hoje, que ele queria que você estivesse. E aí, quando ela chega, mesmo ele sabendo quem ela era, a resposta dele não é: sim, você é uma samaritana. Não, ele não aponta os pecados dela, ele a conhecia. Jesus te conhece, e ele não aponta os seus pecados, ele oferece a você a graça do perdão. É assim que ele se relaciona.
ele não aponta os pecados, e ele se apresenta até num primeiro momento como um homem comum, que quer um gole de água. Estou com sede, quero um pouco d'água, e não tenho balde para tirar. E assim começa a conversa, e a gente não pode ler o capítulo todo, como eu disse, porque ele é muito longo, são muitos versículos, até porque é a conversa com uma mulher. Se fosse com um homem, era 2 versículos e acabou a história, né? Mas como era com uma mulher, a conversa foi longa, né? Se é com um homem, diz assim: ô, dá para dar um gole d'água aí? Cara, você não trouxe balde? Não. Tá, toma aí, valeu, tchau, até. A primeira fala da mulher é essa: como tu, sendo homem judeu, pede a mim, mulher samaritana? E na medida que a conversa vai se desenvolvendo, Jesus vai envolvendo e vai aproximando. Eles vão se aproximando, porque, querido, é assim que acontece. À medida em que você decide se expor a Deus, na medida em que você escolhe, entende, e vai se aproximando de Deus, a conversa vai ficando mais profunda. E a conversa que começa falando de homem, de mulher, de cultura, de machismo, de feminismo, a conversa que começa falando de balde, no meio do caminho, ela diz assim: ah, eu sei, quando o Messias vier, já muda o assunto para Messias. E como é que termina? Com a mulher dizendo: eu quero dessa água, me dá de beber dessa água, eu quero. Porque é assim, querido, se você decide orar, se você decide se expor a uma pregação, vir a uma reunião como essa, se você decide acessar o quarto de oração, não tem como você não se tornar mais próximo dele. Ele vai revelando-se a você, e você vai conhecendo ele cada vez mais. O tempo com Deus vai fazendo com que essa mulher suba de nível espiritual. E a conversa que começou com o homem judeu, água, balde, termina com: aonde é o lugar certo para adorar? Eu estou aguardando o Messias, eu quero da tua água, me dá de beber. E quando a conversa se encerra, qual é a reação dessa mulher? Ela vai para a vila, ela volta para a vila. E olha só, e ela volta para a vila, e o texto diz que ela vai até os homens, não vai até as mulheres, porque as mulheres não gostavam dela. Ela vai até o seu círculo de relacionamento. E quando ela chega nesses homens, ela diz assim: eu encontrei alguém lá no poço de Jacó, e ele falou tudo a respeito de mim. Seria ele, porventura, o Messias? E os homens ficam intrigados, e eles dizem: tá bom, vamos lá ver. De novo, assim como Filipe fez com Natanael, vem e vê. Essa mulher faz com os homens com quem ela se relacionava. Ela diz: vem e vê. E quando eles chegam no poço de Jacó, quem está lá esperando? Deus, o Messias, o profeta, o Salvador do mundo está lá esperando, porque Deus sempre estará no lugar do seu encontro com Ele, esperando por você. Ele sempre estará lá, irmão, sempre. Sempre que você for até esse lugar, Ele vai estar lá, esperando por você. E quando esses homens chegam e começam a ouvi-lo, aí eles olham para ela e dizem: mulher, agora já não é mais por causa do que você nos falou, agora é por causa do que nós estamos ouvindo, é por causa do que nós estamos sentindo, é por causa do que nós estamos experimentando. Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus. E aí eles voltam para a vila, mas não levam a mensagem. O que eles levam? Jesus vai com eles.
O nível subiu, aumentou o nível. E quando eles chegam na vila, e Jesus fica 2 dias com eles, o que acontece naquela vila? Centenas de pessoas têm uma experiência, a gente é curada, é liberta, é transformada. Por quê? Porque aquela mulher decidiu não guardar apenas para si a experiência que tinha tido. Quando você decide compartilhar daquilo que você está... Ai, caiu. Quando você decide compartilhar daquilo que você está vivendo em Deus, a graça aumenta e mais pessoas são abençoadas. Deixa eu contar algo para vocês. Falar de Jesus para mim. E o meu neto correu, o Mateus, e me abraçou e falou: obrigado, vô. Obrigado. Eu tenho vivido uma das melhores fases da minha vida, eu tenho tido tanta experiência com Deus, vô. Porque você ia lá em casa conversar com o pai e com a mãe, e falava para nós da importância de Jesus. E aquilo encheu meu coração. E aí, tinha um menino que estava batizando também, o nome dele é Jonathan. E ele estava lá, também estava se batizando. A igreja que eles congregam lá em Curitiba faz batismo uma vez por ano. E esse menino estava lá sozinho. E ele veio e falou assim: você que é o vô do teu, chamou Mateus, né? Teu. Você que é o vô do teu? Eu falei: sou. Daí ele falou assim: o teu fala muito de você. Obrigado, porque foi o teu que falou de Jesus para mim. E hoje eu estou aqui sozinho, mas o ano que vem meus pais estarão aqui, porque eu vou falar de Jesus para os meus pais. Um colega da escola, que o meu neto já levou a Jesus, e aquilo me encheu, e eu falei: vale a pena. Quando você decide compartilhar daquilo que você vive em Deus, isso se multiplica. Queridos, nós temos que nos esforçar sim para dar o melhor para os nossos filhos. Temos que dar o melhor. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Seu filho pode terminar a vida dele formado, bem colocado profissionalmente, e ir para o inferno. Se o seu esforço for apenas dar a ele o melhor que você pode dar nesse mundo. Se você ama, tem pessoas que você ama certamente, mas o que você quer de fato para essas pessoas? Você quer apenas que elas tenham uma vida melhor? Você quer apenas orar para elas, para que a situação financeira delas melhore? Elas podem terminar a vida com a vida financeira melhor e irem para o inferno. Quando você decide compartilhar a graça que você recebe, essa graça se multiplica. É isso que nós vemos acontecendo na vida de Cornélio, é isso que nós vemos acontecendo na vida de Filipe, é isso que nós vemos acontecendo na vida da mulher samaritana. A graça, ela vai tomando uma proporção cada vez maior, e as pessoas
vão desejando ter as suas experiências com Deus, porque alguém decidiu não esconder, não limitar o que viveu com Deus. O encontro desses homens agora na vila é deles, a experiência é deles. E deixa eu dizer outra coisa para você, querido: o lugar da sua experiência em Deus é um lugar eterno. É um lugar eterno. E você pode levar pessoas a esse mesmo lugar. Você pode ser o canal para levar pessoas a esse mesmo lugar que você acessou em Cristo, o lugar da eternidade. Não é mais pelo que você fala, mulher, é porque a gente está experimentando. Não é mais pelo que você falou, não é apenas uma informação, é o que a gente está sentindo, é o que a gente está experimentando. A experiência cresceu, o nível aumentou. Quando eu entendo isso e obedeço, eu desfruto. Quando eu entendo e obedeço, eu desfruto. Se nós entendermos e compartilharmos, nós vamos elevar o nível da nossa própria experiência e vamos desfrutar. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido: chegar aqui e cantar é uma coisa, cantar pode ser apenas cantar. Agora, viver o que você canta é diferente, te leva a um outro nível. E aí, quando você canta, a experiência é diferente, porque você está vivendo aquilo. Dançar, você pode só dançar, ou você pode dançar experimentando aquilo. Porque quando aquilo é seu com Deus, transborda. Cornélio, lá de Atos 10, Cornélio não era sacerdote, não tinha linhagem religiosa. Na verdade, ele era inimigo do povo de Deus. Cornélio era um inimigo do povo de Deus. Os romanos, Cornélio era romano. E o inimigo de Deus, ele tinha raça, nacionalidade, era romano. Ele tinha língua própria, falava o romano. Ele tinha roupa própria. Quando aquele homem fardado chegava diante de um judeu, está aí o nosso inimigo. Era assim que eram identificados os inimigos. Mas Cornélio, o que a palavra diz é que esse homem era um homem temente a Deus e piedoso. Ele buscava a Deus, e aquilo que ele recebia de Deus transbordava através da vida dele. De uma forma resumida e contemporânea na nossa linguagem, era um homem fiel. E essa fidelidade exalava, era lida, era percebida por aqueles com quem ele se relacionava. É interessante porque quando Jesus, lá em Mateus 6, ele está ensinando sobre oração e sobre esmolas, e ele coloca no mesmo ensino, de oração e de esmolas. E ele diz assim: quando a sua mão direita der, que a sua esquerda não saiba o que a direita está fazendo. E quando você for orar, não ore como A, B, fecha a tua porta, entra no teu secreto, estabelece intimidade com Deus. Ele está falando de esmola e oração. Cornélio era um homem que tinha uma vida de oração e de esmolas. Não era um homem apenas fechado na sua religião, na sua espiritualidade. Era um homem que aquilo que Deus fazia nele, transbordava através dele. E alcançava toda a sua casa, toda a sua vizinhança. E é por isso que esse homem, quando está orando, o anjo se apresenta.
diz a ele: você tem um lugar diante de Deus, Cornélio. Tem um memorial das suas ações, do seu comportamento. Deus está vendo o que você está fazendo. Não está passando despercebida a sua oração e a sua ação. A sua oração no quarto e a sua ação fora do quarto não passa despercebida. Deus está vendo. E isso está construindo um altar, um memorial diante de Deus, seu, Cornélio. Agora você tem algo a fazer. Manda buscar Simão, chamado Pedro, que está na casa de um outro Simão, o curtidor. E Cornélio, por que chamar Pedro? Pare, pense comigo. Um homem que começa a orar e o anjo aparece no quarto dele. O que é que precisa chamar Pedro? Por quê? Paralelamente à experiência de Cornélio, lá em Atos, você vai encontrar que Pedro está tendo a sua experiência lá em Jope. Pedro está na casa de Simão, o curtidor, e ele está lá tendo a sua experiência. Ele está também no momento de oração. E aparece a ele, Deus aparece a ele, abre um lençol, uma toalha branca, começa a colocar ali alimentos considerados imundos do cardápio judeu, na cultura judaica. E Deus vai dizendo para Pedro: come. Ele diz: não como. Come, não como. Assim como eu e você, Pedro era meio teimosinho. Deus diz: faz, eu digo: não faço. Deus diz: vai, eu digo: não vou. Deus queria promover um encontro entre Cornélio e Pedro. Por quê? Por quê? Por que é que Deus queria promover esse encontro? Deus diz: manda chamar Pedro. O texto de Atos 10 diz que quando Pedro vem, acompanhado de mais 7 dos seus discípulos, ele chega na casa de Cornélio. Cornélio está com a casa cheia. Cornélio conta a experiência dele, que ele teve. E aí ele diz assim: agora Pedro, fala-nos, prega, fala para a gente. Por que que uma pessoa que tem experiência com anjo precisa de um pregador? Ué, o anjo está no meu quarto, e aí ele diz para eu chamar o Sérgio, para o Sérgio me ensinar. Eu digo: Deus, anjo, fala você é melhorzinho que o Sérgio, né? Fala você, acho que você conhece mais de Deus do que o Sérgio, você está mais pertinho de Deus, anjo. Não, vai chamar o Sérgio. Por quê? Porque Cornélio tinha uma chave que ia fazer Pedro subir de nível. E Pedro tinha uma chave que ia fazer Cornélio subir de nível nas regiões celestiais. Porque, querido, goste você ou não, concorde você ou não, é assim que Deus trabalha. É usando gente. Não é usando anjo, é usando gente. E sabe quem ele tem a mania de usar? Aqueles que a gente não gosta. Porque se relacionar com quem a gente gosta é uma beleza. Mas e o fulano? E a Beltrana? Mas como um ferro afia o outro ferro, o homem ao seu amigo. Cornélio era inimigo do povo judeu. Pedro era judeu. Cornélio representava os romanos, a guarda romana. Quando Pedro está tendo a sua experiência, Deus aparece para Pedro e diz: vai vir uns soldados aí na tua porta. Fica tranquilo, vai com eles, fui eu que enviei. Quando eles se conectam, você lembra, eu falei aqui
dias atrás. Cornélio envia 3, compartilha a sua experiência e envia 3 dos seus para buscar a Pedro. Quando ele chega lá, Pedro vem e traz 7 dos seus. Eles envolvem mais pessoas, e aquilo que era a experiência de Cornélio não é mais só dele, agora tem mais 3 sabendo e vivendo a experiência. Aquilo que era a experiência de Pedro não é mais só dele, ele pega mais 7, envolve mais 7. Agora já são 3, mais 7, 10, mais Cornélio, mais Pedro, 12. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, a casa está cheia. Já tem mais umas 2, 3 dezenas de pessoas. E como é que termina essa experiência? Quando você vai ler Atos 10, diz que a reunião termina com todo mundo sendo cheio pelo Espírito Santo e orando em línguas. Pedro já tinha vivido essa experiência em Atos 2. Atos 2, Jesus diz: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E Pedro está lá, e eles estão lá em Atos 2, o Espírito Santo vem, se derrama sobre todos, e eles começam a falar em línguas. Só que ali era todo mundo crente, eram os discípulos de Jesus. Agora na casa de Cornélio, não era crente, era todo mundo gentil, era do círculo de relacionamento de Cornélio, era gente que sequer orava como Cornélio orava, era gente que não era fiel no dízimo e nas ofertas como Cornélio era. A gente tem a mania de dizer como é que funciona, você só vai ter experiência se for assim. Não, querido, se você se aproximar de Deus, você vai ter a tua experiência. Cornélio recebe a missão, traz Pedro, e como é que termina? Ele tem uma nova experiência, Pedro tem uma nova experiência, e olha que Pedro era o cara, eu gosto muito de Pedro, já falei, assim, além da teimosia com a qual eu me identifico, Pedro andou sobre as águas, e afundou. Eu também me identifico com Pedro. Eu tenho a capacidade de sair daqui do culto aleluiado, e chegar em casa e dormir brigado com a minha mulher. Ando sobre as águas aqui, chego lá, fundei. Deus, me socorre, me ajuda. Pedro, gente como a gente. O cara que vai até a casa de Enéas e ora, e Enéas ressuscita. Que vai até a casa de Dorcas, está um velório armado, ele chega e diz: que história é essa de velório? E ele diz: vou orar, saio daqui, ora pela morta, a morta levanta e vai servir café para todo mundo. O cara que chega e diz para Jesus: eu estou pronto para morrer, e depois está dizendo: não conheço, não sei quem é. Pedro que está lá, na experiência de Jesus, no Monte da Transfiguração, era uma experiência de Jesus, Jesus convida ele para ir junto, está lá Moisés, Elias, Jesus, o texto diz que Jesus está transfigurado, brilhando, iluminando, aí Pedro vem e diz assim: vamos fazer uma barraquinha aí? Ele nem sabia de barraca, o negócio dele era pescar, ele não sabia fazer barraca, o negócio das tendas era com Paulo, não era com Pedro. Ele precisava ter uma nova experiência, e Deus usa Cornélio, para que ele suba de nível. Querido, a igreja é o ambiente que vai te ajudar a subir de nível, e talvez aquele irmão, aquela irmã que você menos goste na igreja, vai ser o caminho. O encontro da eternidade com a terra, dos céus com a terra. É isso que acontece lá em Atos 10. É isso que acontece na experiência da samaritana com Jesus, dos homens amigos da samaritana com Jesus, da vila de Samaria com Jesus. É isso que acontece no encontro entre Natanael e Jesus, o encontro do céu com a terra. É isso que Deus quer promover na sua vida.
Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. E antes de nós partilharmos a ceia, você terá alguns minutos para orar. Você tem liberdade, se quiser permanecer sentado, se colocar em pé, se ajoelhar no seu lugar. Você tem liberdade. Você tem liberdade. Só ore. Aproveite esse momento para se aproximar mais dele, para se achegar mais a ele, e ele se achegará mais a você. E que essa palavra produza em nós o entendimento e a disposição para caminharmos nesse entendimento. Você pode ter experiências maravilhosas e tremendas com Deus. Ele quer te levar a um lugar, a um ambiente nas regiões celestiais que você ainda não experimentou. Não se limite ao seu quarto de oração, por mais que você veja anjos lá. Saia desse quarto para se relacionar com outras pessoas. Não se limite ao seu entendimento religioso, por mais espiritual e caminhada que você tenha com Deus, assim como Pedro. Ele quer te aproximar de pessoas que serão canal para o seu crescimento espiritual. É assim que Ele trabalha. É assim que Ele trabalha. Na relação da igreja, do corpo. E hoje nós tomamos a ceia, que representa o corpo de Cristo. O pão representa o corpo. O sangue, o perdão pelos nossos pecados individuais. O corpo, a nossa decisão de ser família, de caminhar juntos. Ore ao Senhor em nós, gere em nós aquilo que o Senhor quer construir, e que o resultado disso que o Senhor está gerando em nós proporcione a nós essa movimentação a novos níveis espirituais, mas que não fique restrito a nós, que não se limite à nossa experiência, mas que nós possamos entender e compartilhar, para que essa graça seja multiplicada e outros possam experimentá-la, outros possam ser abençoados, alcançados pelo teu amor reconciliador, restaurador, transformador. Que essa graça se multiplique em nós, gera em nós o entendimento e a capacitação necessária para obedecermos, para nos movermos nas regiões celestiais e aqui na terra, trazendo reflexo do céu na terra, manifestações do céu nas nossas relações terrenas, para que o teu reino cresça e nós possamos desfrutar ainda mais da vida no Senhor. Que essa graça seja mais e mais, cada vez mais abundante e transbordante, a ponto de tocar, de alcançar as nossas relações familiares, de amizade, de trabalho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, que eu me constranja com a tua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Nós
vamos orar pelos elementos da ceia. Eu vou pedir que você que vai participar da ceia se coloque em pé. Os nossos obreiros vão até você. À medida que você receber, você se assenta novamente e aguarda até que todos tenham sido servidos. Tá? Então, se você vai celebrar, vai participar da ceia, se coloca em pé. Recebeu, senta de novo, para que nós possamos identificar todos e possamos então celebrar. E aí você aguarda para que nós possamos celebrar juntos. Pai, nós abençoamos esses elementos aqui que simbolizam o sangue do Senhor para a justificação, perdão dos nossos pecados, redenção das nossas vidas. E o pão que representa a família, o corpo, a igreja, na qual nós fomos inseridos por essa graça, em nome de Jesus. Amém. Podem servir, irmãs. Você que vai celebrar a ceia, pode se colocar em pé novamente, por gentileza. O mundo precisa da igreja. O mundo precisa de nós. E eu queria pedir a você que nessa noite, de uma maneira um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer aqui normalmente, você pegasse o pão que representa o corpo de Cristo, aquele do qual nós fazemos parte pela reconciliação. Eu sei que você já sabe, mas sempre é bom lembrar. Aqui nesse pão tem água, sal, trigo, fermento. E para que esse pão chegasse no resultado que chegou e pudesse alimentar, o fermento teve que abrir mão de querer crescer sozinho. O trigo e a água, só o trigo e a água ia virar uma maçaroca. Mas quando foi colocado o fermento, tomou a forma que tomou. Sabe por quê? Porque esses elementos misturados, eles oferecem a potencialidade que eles têm, aquilo que eles são, e eles abrem mão para se misturarem com outros. É assim que a igreja cresce. O sangue representado nesse cálice, ele perdoou os nossos pecados, nos justificou. E o pão representa quem nós somos hoje, reconciliados, parte da família. E não é fácil ser igreja, querido. Não é simples ser igreja. Se fosse fácil, nós não precisaríamos do Espírito Santo.
E se o objetivo de Deus fosse apenas o perdão dos pecados, sabe o que ele diria, André? Ele diria: aceite Jesus, está perdoado, vai viver a sua vida. Mas não é só o sangue que nós celebramos. Nós celebramos o sangue e o corpo. E o corpo fala da igreja, das relações. Relação entre Cornélio e Pedro. Pessoas diferentes, distintas, que talvez num determinado momento da história foram até inimigos, mas agora fazem parte do mesmo corpo. E de uma maneira simbólica, ou talvez não seja tão simbólica, eu queria pedir que você saísse do seu lugar e fosse até alguém para compartilhar com essa pessoa o pão e o cálice. Mas não fica com quem você conhece, porque a gente tem essa mania: eu vou ficar com a minha mulher, com o meu marido, porque eu gosto dela, ela gosta de mim, eu gosto tanto da minha mulher que até casei com ela. Não, vá até alguém que você não conhece e diga: irmão, como igreja eu preciso de você e o mundo precisa de nós. O mundo precisa de nós. Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele, diga assim: o mundo precisa de você. A nossa relação como igreja vai produzir a salvação, a restauração do mundo. E tem que começar aqui dentro, irmão. E talvez, alguém que esteja aqui é alguém que você precisa pedir perdão, ou liberar perdão. Então essa é a pessoa ideal para você ir lá cear com ela. Porque se esse sangue, representado nesse cálice, perdoou os meus pecados e os pecados dessa pessoa, quem sou eu para não perdoar? Quem é você para não perdoar? Porque é isso que a oração do Pai Nosso diz: perdoa os meus pecados, como eu perdoo quem pecou contra mim. Perdoa as minhas dívidas, como eu perdoo quem me deve. Perdoa as minhas ofensas, como eu perdoo quem me ofendeu. Então talvez tenha alguém aqui que tem uma tretazinha aí, esse é o momento para acertar. E falar: irmão, eu te peço perdão, ou eu te perdoo. Não precisa nem explicação, não é para fazer debate, não. Só, talvez não, mas talvez você queira orar junto com essa pessoa, por alguém que nem esteja aqui, mas alguém que não estando aqui, você precisa pedir perdão, ou liberar perdão, e restaurar a relação. Porque isso é ser igreja. Então eu queria que você deixasse o seu lugar, de preferência procurasse alguém que você não conhece. Não deixa ninguém sozinho. E aí junto com essa pessoa, você vai comer o pão e beber o cálice. Vamos fazer isso? Amém? Enquanto o louvor é ministrado, não deixa ninguém sozinho. Vai até alguém aí. E chegando nesse alguém, você pode já compartilhar o pão, beber o cálice e dizer: eu te abençoo, eu te perdoo, eu quero perdoar alguém, quero liberar perdão para alguém. O mundo precisa de você, o mundo precisa de nós. Pode comer o pão, pode beber o cálice, vá até alguém e faça isso. Ore com essa pessoa. Meu orgulho me tirou o jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O
obrigado por sua graça, obrigado porque o Senhor tomou a iniciativa, o Senhor escolheu, o Senhor decidiu vir ao nosso encontro, o Senhor ofereceu o amor antes de nós buscarmos o Senhor já nos conhecia e já queria se relacionar conosco. Obrigado porque o Teu Espírito produziu em nós o entendimento que nos faz estarmos aqui nessa noite. E nós queremos ir além, nós queremos crescer nessa relação contigo e, como resultado dessa relação, derramar do que recebemos sobre a vida daqueles que caminham conosco, que cruzam o nosso caminho. Nós queremos ser, Pai, como foi dito, tanto dito aqui, como Pedro para Cornélio, como Cornélio para Pedro. Queremos ser como Filipe para Natanael, como Natanael para Filipe. Queremos ser os homens e as mulheres que são sal e luz, que são cartas vivas, que são o bom perfume de Cristo. Queremos, Pai, e é por isso que nós oramos, nos sujeitando ao Senhor e à ministração do Teu Espírito. E que ao sairmos desse lugar nessa noite, com este ensinamento, que também saiamos com o entendimento e a disposição para colocar em prática e ver, experimentar a graça se multiplicando em nós e através de nós, em nome de Jesus, amém.